Esta é a minha igreja. Uma série de mensagens que nós estamos fazendo nesse mês de setembro, pensando no nosso aniversário de 37 anos, estamos ficando velhinhos, que será comemorado no dia 5 de outubro, às 18 horas. Esta é a minha igreja, uma igreja que é diferente de todas as outras. Ela não é melhor que todas as outras, ela é diferente e especial para mim, porque é a minha igreja. E ao falar da minha igreja, eu quero falar de uma igreja para quem não tem igreja, uma igreja que acolhe qualquer pessoa, onde todos são muito bem-vindos, independente da sua crença. Esta é a minha igreja, uma igreja que é muito especial para mim, porque é a minha igreja. A minha igreja é uma igreja que está baseada em relacionamentos, e primeiro nosso relacionamento com Deus e depois nosso relacionamento um com os outros, de forma que tudo que a gente vier a fazer, sempre vai estar mirando, pensando em nossos relacionamentos, tudo aquilo que a gente faz está intimamente vinculado a relacionamentos, o nosso com Deus e o nosso uns com os outros. A minha igreja é uma igreja feita por pessoas e para pessoas. Gente que não gosta de gente acaba estranhando um pouco a nossa igreja. Que povo meio estranho, fica querendo saber como é que eu tô, fica me perguntando se está tudo bem, se pode orar. Gente que não está acostumada a ser cuidada, a ser encorajada, a ser valorizada como gente, acaba achando esse pessoal um pouco estranho. Aliás, o fato da minha igreja ser uma igreja feita por pessoas faz com que ela seja imperfeita. Tem um pessoal meio estranho mesmo nela, tem um pessoal cheio de falhas, tem um pessoal que, não se assustem, mas tem gente que peca aqui no nosso meio. Vocês sabiam disso? De rabo de olho, dá uma olhada assim para a pessoa do seu lado, mas sem virar para não assustar. É muito provável que essa pessoa que está do seu lado, eu acho que ela pode ter pecado até antes de vir para o culto. É muito provável. E é por isso, e é por esse motivo, que sempre vai caber mais um estranho, sempre vai caber mais um imperfeito, sempre vai caber mais um pecador. Porque nossa igreja é feita de pessoas e para pessoas, pessoas imperfeitas que estão à procura de conhecer o Deus perfeito, pessoas imperfeitas que estão à procura de conhecer Jesus, pecadores que estão atrás de um Salvador chamado Jesus. Aliás, para quem não conhece muito a nossa igreja, quando começa a frequentar e vir uma, duas vezes, começa a achar meio estranho que esse papo que parece que a gente só tem um assunto: Jesus morreu e ressuscitou, Jesus morreu para nos ter vida eterna. Será que esse povo não tem outra coisa para falar? Não temos, realmente não temos. Tudo que nós temos, toda a base da nossa fé é a morte e a ressurreição de Jesus. No começo você até estranha um pouquinho, porque só fala de morte, ressurreição de Jesus, que Jesus morreu por nós, mas no passar da caminhada, você vai acostumando com a ideia, porque você vai entendendo que sem a cruz, não faz sentido nenhum nossas reuniões, não faz sentido abrir nossas portas, não faz sentido os encontros que nós temos durante a semana, porque a morte e a ressurreição de Jesus é o que nos dá esperança e vida eterna. Depois de nós termos falado sobre que a nossa igreja é uma igreja em células, e depois de termos falado que somos o povo que se importa, hoje nós vamos falar sobre um outro pilar da nossa igreja, sobre uma afirmação que nós nos baseamos, que diz que na nossa igreja, cada casa é uma igreja. E para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, cada casa uma igreja, me acompanha por favor na leitura de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9, um texto muito conhecido, também vai ser projetado aqui na tela, você pode acompanhar junto conosco, você pode fazer uso do seu tablet, do seu celular, ou da sua memória, você que é bom em decorar versículos. Aposto que quem riu é que tem esse texto decorado, né? Ou não. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9.
eu creio que Deus quer falar muito conosco, com cada um de nós, através desse texto. E assim fala Deus através da sua palavra nesta manhã. Ouça, ó Israel, ou parafraseando, ouça aliança. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, se Ele é o único Senhor, versículo 5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Versículo 7, ensine-as, não de qualquer forma, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Até aqui. Desde o início da história de Israel, desde que essa nação começa a tomar forma, o lar, a casa, ela sempre foi o grande centro de educação e de formação moral, social e espiritual de todo judeu. O povo judeu, para você que conhece um pouco da narrativa bíblica, das histórias bíblicas, ele estava escravizado no Egito e de repente, com uma ação sobrenatural, Deus liberta esse povo da escravidão, e a partir dessa libertação, este povo, que na época estima-se que eram 2 milhões de pessoas, eles começaram a tomar passos para se transformar em uma nação. E desde o começo, desde a época do deserto até a caminhada para a terra que Deus tinha preparado para essa nação, que era Canaã, desde o início, o grande centro de educação e de formar o ser humano, a formação moral, social, espiritual, não era o templo. Até porque no deserto não tinha templo, e por muitos anos essa nação não teve templo, mas era o lar, a casa. A casa era o grande lugar para que as pessoas conhecessem a Deus e adorassem a Deus. Este povo que não tinha templo, eles sabiam que eles eram diferentes e diferenciados, porque eles sabiam que eles eram um povo de propriedade exclusiva de Deus, eles eram um povo em movimento, eles eram um povo em ação, um povo em missão, a missão de Deus de ser conhecido em todo o mundo. Nós podemos ver claramente isso nesse texto que nós lemos nessa manhã, quando a orientação de Deus no versículo 7, primeiro, é que as palavras que Deus ordenou, ou seja, de que Ele é o único Deus e que deveríamos amá-lo de todo o coração, que isso estivesse no coração de cada israelita, que isso estivesse no coração de cada pessoa, isso estivesse no mais profundo do ser de cada pessoa. E uma vez que isso está no seu coração, você passa a transmitir para os seus filhos, mas não uma vez por ano, não em ocasiões especiais ou quando sobra tempo. Você faz isso diariamente, conversando quando estiver sentado em casa. Veja, a conversa não é quando está no templo, a conversa é quando está em casa, e é uma coisa constante, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. As pessoas nesse tempo bíblico, a história de Israel, as pessoas aprendiam sobre Deus em casa. O pai, o homem, como chefe do lar, ele era o responsável para contar por toda a família sobre os feitos do Deus de Israel. O pai, o homem, era aquele que era o responsável pelo desenvolvimento da espiritualidade da sua família. Quando Israel chega em Canaã, e aí então toma posse daquela terra, e naquela terra começa a se estabelecer como nação, depois de muitos anos, Israel chega a construir um templo.
em Jerusalém é construído um templo em honra a Deus. Mas mesmo quando o templo foi construído, mesmo quando foi instituído uma série de rituais de adoração, uma série uma certa, podemos chamar de liturgia no templo, a casa não perdeu valor. As pessoas passavam a ir ao templo para cultuar a Deus, mas ainda conheciam Deus dentro de suas casas. E é assim que a história de Israel se desenrola, é assim que a história de Israel se desenvolve. Uma nação que começa conhecendo Deus em casa. E mesmo quando tem um templo, a casa ainda é o centro da adoração, o centro de conhecimento de quem é Deus, o lugar de instrução. No primeiro século, o cristianismo, ele nasce nesse berço judaico. A fé que hoje chamamos de fé cristã, ela tem origem judaica, ela nasce a partir do judaísmo. E os primeiros cristãos do primeiro século, parece que eles compreendiam muito bem que a casa era o grande centro de conhecimento, de compreensão da fé. E eu quero te provar isso, mostrando para você que o maior mover da história cristã, ao meu ver, na minha opinião, o maior mover, aquilo que Deus fez de mais grande é horrível, né? Falar de mais grande, né? Nicolas, me ajuda, como eu poderia falar? A maior obra de Deus na igreja, o grande mover de Deus, não aconteceu no templo. Olha o que diz Atos capítulo 2. Teve um dia que os discípulos estavam reunidos. Jesus morreu, ressuscitou. Durante 40 dias Deus deu instruções e provas de que estava vivo. Subiu aos céus e durante 10 dias esse grupo de aproximadamente 120 pessoas se reuniam para orar. Em um dia de oração, em uma reunião qualquer de oração, acontece algo extraordinário. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, que encheu todo o templo. É o que está escrito? Encheu o quê? Quer dizer que o maior mover de Deus da história cristã não foi num templo. O derramar do Espírito Santo sobre os discípulos não foi em um templo, foi em uma reunião de uma casa. E diga-se de passagem, que bela casa, não, porque para caber 120 pessoas, que bela casa, né? Ou não sei como eles estavam divididos em quartos, mas o fato é que o maior mover da história cristã, ele acontece dentro de uma casa. E aqui em Atos 2, aproximadamente 29 depois de Cristo, aqui para mim é o início e o nascimento da igreja cristã. A igreja nasce dentro de uma casa, dentro de uma reunião, de um lar, onde discípulos estão reunidos, orando e buscando conhecer mais a Deus. E aqui então surge a igreja, mas a igreja não nasceu num templo, a igreja nasceu numa casa. A palavra que nós conhecemos como igreja, ela vem do grego eclésia. Ela vem do grego eclésia. Essa palavra é uma palavra que os gregos usavam para as suas grandes assembleias. A eclésia grega era uma reunião pública onde pessoas, cidadãos eram chamados a saírem de suas casas, se reunirem para serem orientados, depois conviverem com essas orientações. Essa era a eclésia, esse é o significado da palavra eclésia. Uma palavra que é formada por outras duas palavras, ek, fora, e kalel, de chamado. A eclésia é a assembleia dos que são chamados para fora. Chamados para fora. E a primeira vez que essa palavra grega aparece no Novo Testamento, ela aparece nos lábios de Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus fala assim que eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não poderão prevalecer sobre ela. Jesus, ele dá um ressignificado para esta palavra.
Até aquele momento, essa palavra eclésia no grego era uma assembleia pública para algumas pessoas. Mas quando ela passa a sair dos lábios de Jesus, ela ganha um novo significado. Porque quando Jesus fala eclésia, ele está falando primeiro de algo que lhe pertence. Essa é a minha eclésia, é algo que pertence a ele. Quando essas palavras saem dos lábios de Jesus, quando Jesus usa a palavra eclésia, ele está falando de algo que ele vai fazer. Eu edificarei a minha eclésia. Quando essas palavras saem dos lábios de Jesus, ele está falando de algo que é indestrutível. Nada nem ninguém pode destruir a igreja de Jesus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Não existe nada nem ninguém que pode destruir a igreja. Porque é Jesus que a protege, é Jesus que a fortalece, é Jesus que a guarda. E principalmente, e o que eu quero mais chamar a sua atenção nesse ponto aqui, é que quando Jesus fala minha igreja, ele não está falando de um prédio. Ele não usa a palavra eclésia para fazer menção a uma construção, a uma edificação. Quando Jesus usa a palavra eclésia, ele está fazendo menção ao ajuntamento de pelo menos 2 pessoas que se reúnem no nome dele. Porque Jesus disse que onde 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ali ele está. 2 mais Jesus é a igreja. Aliás, a palavra eclésia, quando ela é usada no Novo Testamento por mais de 60 vezes, em nenhuma única vez, essa palavra é usada para fazer menção a um prédio. Diversos versículos falam sobre isso. 1 Coríntios 16, 19, o apóstolo Paulo manda saudações para a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Colossenses 4,15, o apóstolo Paulo, ele faz saudação aos irmãos de Laodiceia e à igreja que se reúne na casa de Ninfa. Filemon, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele manda uma carta e traz encorajamento para Filemon e todos aqueles que para a igreja que se reúne na casa de Filemon. Porque a igreja não é um prédio. A igreja é a reunião de pelo menos 2 pessoas que se reúnem em nome de Jesus. E o que é mais importante você pegar aqui nessa manhã, a primeira coisa que você tem que pegar e guardar como conceito, como valor. Quando a palavra igreja, eclésia, foi usada no Novo Testamento, em nenhuma única vez ela foi usada para fazer menção a um prédio, a uma construção. E é por isso que na igreja em células, na nossa igreja, quando nós falamos que cada casa é uma igreja, nós estamos querendo dizer que toda casa onde pessoas se reúnem em nome de Jesus, ali está reunida a igreja de Cristo. Cada casa onde pessoas se reúnem em nome de Jesus, ali naquele lugar, a igreja de Cristo se faz presente. E Jesus ali revela a sua presença, o seu poder e os seus propósitos. Porque a igreja não é formada por tijolos, a igreja é formada por pessoas. A igreja é formada por pessoas. Eu penso que a gente precisa mudar nosso vocabulário. Eu penso que a gente precisa passar por uma séria reforma no nosso vocabulário. Você que frequenta essa igreja aqui, você que participa das células, eu estou pensando seriamente que nós deveríamos trocar nosso vocabulário. E quando nossos filhos nos perguntarem para onde que a gente vai hoje, a gente não tem que falar que a gente vai para a célula. A gente tem que falar que a gente vai para a igreja aqui na casa do Michael. A gente vai para a igreja na casa do Klaus. A gente vai para a igreja na casa do Jefferson. Pai, para onde a gente vai hoje? A gente vai para a igreja, que está se reunindo na casa de alguma pessoa, porque a igreja não é o prédio, a igreja é a reunião das pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Agora, sabe para mim o que foi mais interessante fazendo essa mensagem essa semana? Essa questão da reunião nas casas, ela ganhou mais significado para mim essa semana, porque eu comecei a fazer pesquisas e ler a Bíblia para poder trazer essa reflexão nessa manhã, e eu percebi algo que eu não tinha me atentado até então.
existem certas instruções na Bíblia que só é possível ser cumpridas se for nas casas. Não tem algumas coisas que a Bíblia fala que não dá para a gente fazer no grande grupo. Só é possível fazer no pequeno grupo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 26 a 31. O apóstolo Paulo está dando uma orientação para aquela igreja, porque aquela igreja, aliás, eu creio que é a principal igreja do Novo Testamento, porque é a única igreja que tem todos, absolutamente todos os dons em ação. Mas o fato dessa igreja ter todos os dons em ação, era uma bagunça, porque todo mundo queria exercer seu dom ao mesmo tempo. E o apóstolo Paulo dá uma orientação sobre, por exemplo, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou interpretação. Agora imagina essa cena aqui. Se cada um tivesse uma palavra nessa manhã, eu tenho uma palavra para compartilhar, a gente não sai daqui hoje. Não, Lucas, eu quero que canta aquele salmo lá, aquele louvor. A gente não saia daqui hoje. Esse texto de 1 Coríntios para mim não faz sentido na grande reunião. Agora ele faz todo sentido para mim num pequeno grupo, porque no pequeno grupo sim, existe esse espaço, existe essa dinâmica onde cada um pode trazer a sua contribuição, cada um pode apresentar o seu louvor, cada um pode trazer a palavra que Deus está lhe dando. O apóstolo Paulo continua falando falando sobre línguas, ele está falando que se porém alguém falar em línguas, no versículo 27, devem falar 2 ou no máximo 3. E no versículo 29, quando for profetizar, falem 2 ou 3. Imagina se a gente faz isso aqui. As pessoas teriam que pegar senha na igreja. A hora que entrar, pega a senha. E eu falaria, senha número 435, sua vez de profetizar. Senha 214, pode falar em línguas. Teria que ter com senha, por conta que é um grande grupo aqui. Agora no pequeno grupo, na reunião das casas, faz todo sentido. Uma outra orientação do Novo Testamento: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Suportar quem você vê uma vez por semana é fácil. Suportar alguém que você vê e às vezes nem consegue falar no domingo é fácil. Eu quero ver você suportar quem você vê domingo e durante a semana. Eu quero ver você suportar com quem você convive. E eu não estou falando suportar do insuportável, tá? Nós temos que suportar os insuportáveis. Mas a ideia do suporte que Paulo usa é de dar suporte, é de dar o ombro para alguém, de escorar alguém, de apoiar, dar apoio para alguém. Como é que você vai dar apoio para mim se você me vê só de domingo e tem domingo que você nem consegue falar comigo? Como é que você vai me dar suporte? Como é que eu posso te dar suporte se eu te vejo de vez em nunca? Agora, se a gente convive, se a gente se reúne durante a semana, em uma casa, em um grupo pequeno, faz todo sentido. Até mesmo para a gente ter queixa um dos outros, a gente precisa conviver mais. Eu não consigo ter queixa das pessoas se eu convivo pouco com as pessoas. Isso é possível, ter queixa e depois falar, olha, me perdoa, eu errei com você. Você pisou na bola comigo, não gostei daquilo que você falou para mim. Isso é possível no encontro nos lares. Uma outra orientação do apóstolo Paulo: toda a lei se resume ao mandamento: ame ao seu próximo e a si mesmo. Até para fazer coisa errada a gente precisa estar junto. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Eu não tenho como te morder se eu te vejo uma vez por semana só. Até para fazer coisa errada a gente precisa estar junto. Até para poder ter essa realidade na nossa vida a gente precisa estar junto. Esse cuidado só é necessário se a gente se vê muito, se a gente se convive muito. O apóstolo Paulo fala ainda, aliás, Tiago fala: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Imagina que a gente fizesse assim nessa manhã. Agora chegou a hora da confissão. Você que cometeu as maiores atrocidades nessa semana, as coisas mais horríveis, vem à frente, porque a Bíblia diz que cada um tem que confessar seus pecados. Então vamos começar do pecado mais horrível para o mais simplesinho. Imagina como seria essa dinâmica. Essa dinâmica não faz sentido no grande grupo. Imagina você ficar doente e você ter que esperar até domingo para alguém orar por você. Não faz sentido. Agora, para mim faz todo sentido
se você convive num pequeno grupo, numa reunião nos lares, e você conhecer alguém que vai ser seu companheiro, sua companheira de oração, e você fala, ora comigo, essa semana eu não consegui vencer aquela dificuldade, eu estou tendo um problema aqui, me ajuda em oração. Ora comigo, eu não estou me sentindo bem, ou tal pessoa não está bem, vamos orar junto. Faz todo sentido essa orientação, quando ela se encaixa dentro do pequeno grupo. Eu gosto muito de uma frase do Roberto Lai, que é o autor do manual do ano da transição, do manual de igreja em célula, que ele diz que essa igreja que se reunia, essa igreja que convivia junto, essa igreja da reunião dos lares, essa igreja que se apoiava, que vivia amor de relacionamentos, Roberto Lai fala que essa igreja centralizada nos lares, nas casas, era uma máquina de guerra leve, ágil e feroz, que penetrava nas linhas do inimigo, tomando o seu território. Esta é a igreja do Novo Testamento, a igreja que se reunia todos juntos para uma grande celebração, mas a igreja que se reunia nos pequenos grupos, nos lares, nas casas, para poder conhecer mais a Deus, para conviver juntos. E ao preparar essa mensagem essa semana, eu fiquei pensando, quando que tudo isso aqui se perdeu? Aonde foi que nós perdemos isso? Por que nós achamos que este prédio aqui, ou outros prédios, outras construções que chamamos de igreja, é mais igreja do que a célula que fazemos durante a semana? Por que nós achamos que este prédio é mais sagrado que a sua casa? Você já ouviu aquela fala, olha que desrespeito com a casa de Deus, que falta de reverência com a casa de Deus? É engraçado que tem coisas que as pessoas fazem na sua casa e não acham desrespeito, mas se fizer aqui na igreja é desrespeito. Na minha casa eu posso fazer o que eu quiser, posso falar o que eu quiser e usar as palavras que eu quiser, mas na igreja não, porque a igreja é sagrada. É a casa do Deus vivo. O que te faz pensar que esse lugar aqui é mais santo e mais sagrado do que a sua casa? Para mim não faz sentido nenhum isso. Para mim não faz sentido nenhum achar que esse prédio aqui é mais sagrado do que qualquer reunião que a gente faz durante a semana. Para mim não faz sentido achar que esse prédio é mais sagrado e digno de solenidade do que a minha casa e a sua casa. Algo que a gente precisa estar atento e relembrar é que durante 300 anos, desde que a igreja começa em Pentecostes, durante 300 anos, a igreja que Jesus chamou de minha não tinha um prédio para se reunir, mas isso não os impedia de se reunir. Durante 300 anos, a igreja que Jesus chamou de minha, ela não tinha um prédio para se reunir, mas isso não os enfraqueceu e nem deixou eles sem uma identidade e uma identificação. Pelo contrário, mesmo sem prédio, essa igreja que Jesus chamou de minha, durante 300 anos suportou um dos maiores períodos da perseguição cristã. Não sei quantos de vocês sabiam, mas nos primeiros séculos, os cristãos, eles eram considerados como ateus, porque eles diziam que adoravam um Deus que não se pode apalpar e um Deus que não se pode ver. Quem é que adora um Deus que não se vê? Isso é ateísmo. E aí eles eram jogados nas arenas romanas para os leões, para divertir o povo. Eles eram colocados em pilastras e era ateado fogo neles para poder iluminar as arenas. E isso por muito tempo foi a grande diversão de Roma, ver cristãos sendo devorados por leões. Agora, sabe quando começou a perder a graça isso? Sabe quando que o Império Romano parou de jogar cristãos na arena? Quando os cristãos perceberam que morrer por Jesus era glorioso. Eles sabiam que não era uma falha de conduta, eles sabiam que não era um crime que eles estavam cometendo, eles sabiam que estavam sendo jogados aos leões por amarem a Cristo. Então eles se sentiam honrados com isso, e aí eles não corriam dos leões. Quando os leões vinham atacar,
Isso é fala minha, tá? Estou imaginando a cena. Mas eles abriam os braços e recebiam os leões de braço aberto, porque eles sabiam que ao fechar o olho na história, eles abririam o olho na eternidade. Eles realmente acreditavam no que o apóstolo Paulo fala, de que em Filipenses 1:21, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles estavam vivos naquela arena, e em alguns segundos estariam no lucro, porque estariam com Jesus. E aí então os romanos perceberam que não tinha mais graça, os cristãos não se debatiam, os cristãos não gritavam, pareciam que eles até estavam esperando a morte. De fato, eles estavam esperando. Durante 300 anos, essa igreja que não tem prédio, ela sobreviveu e cresceu num dos maiores períodos de perseguição cristã. Um dos pais da igreja nesse período falou que o sangue dos mártires é semente do evangelho. Quando você mata um cristão, 4 novos nascem. Essa igreja que Jesus chamou de minha, não tinha prédio, mas isso não fez com que eles deixassem de conhecer e cultuar a Deus e ter a sua conduta de vida moldada pela fé que eles professavam. Essa foi a igreja durante os 3 primeiros séculos da história. Porém, quando chegou em 325, o imperador romano chamado Constantino, ele teve uma sacada, ele olhou para uma realidade que ele percebeu algo onde ele podia atuar. Constantino, ele percebeu que em 325, metade do Império Romano já era cristão. E Constantino, ele começou a olhar para esse grupo, para essa metade do império, e ele percebeu que essa metade do império cristã era completamente diferente da outra metade que não era cristã. Porque essa metade do império pagava seus impostos em dia, não sonegava o imposto de renda. Essa metade do império que era cristã era sujeita às suas autoridades, respeitavam suas autoridades, e principalmente, essa metade do império cristão, eles viviam em paz, demonstrando confiança no seu Deus, mesmo diante das maiores adversidades da vida. E aí Constantino, ele olha para isso, e ele percebe um termo comercial, ele percebe um nicho de mercado. Ele olha para algo e ele fala, aqui eu acho que eu vou conseguir algo bom. Quando Constantino percebe que metade do império é cristão, ele decide, em primeiro lugar, transformar o cristianismo na religião oficial do império. Em 325, você não precisava confessar Jesus e acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados para que você pudesse ter vida eterna. Você não precisava acreditar que Jesus ressuscitou e que um dia vai vir te buscar. Para ser cristão, em 325, você precisava ser romano. Se você fosse cidadão romano, você era considerado cristão. Essa foi o edito, a lei que Constantino colocou para o império. Quando Constantino percebe que metade do império é cristão, ele decide então construir um templo para os cristãos. Se os cristãos são metade do império, eles precisam de um lugar para conhecer mais a Deus, para cultuar a Deus. E quando Constantino faz isso, quando Constantino começa a construir templos para os cristãos, ele institui quem é que pode ensinar sobre Deus e quem não pode. Ele institui aonde é o lugar que se deve conhecer a Deus. Ele institui como se conhecer a Deus. E ele determina então que o templo é o lugar onde se conhece a Deus e o sacerdote é quem fala sobre Deus. E o povo apenas ouve. Agora, o que eu chamo a sua atenção, percebam que nós estamos falando de um homem, Constantino, que em 300 instituiu todas essas coisas. O templo, quem ensina, onde Deus deve ser adorado, de que forma deve ser adorado. E durante 1700 anos quase, esse legado de Constantino nos persegue, principalmente na nossa cultura ocidental. Constantino faz algo em 300 depois de Cristo, que está durando por mais de 1700 anos. Olha o legado que Constantino deixou para a humanidade. Ele fez a humanidade pensar que realmente Deus precisa de um lugar para se revelar e que esse lugar é sagrado. Ele fez a humanidade acreditar que existe um homem, que alguns chamam de padre, outros de pastor, outros de sacerdote, que este homem é detentor dos poderes divinos.
Este homem sim tem amizade, intimidade com Deus, e o que ele pede, Deus faz. Então eu preciso pedir para esse homem orar para mim. Eu preciso pedir que esse homem me ensine. Este é o legado que Constantino deixou para a humanidade. Agora, para a gente concluir essa mensagem, existem 3 formas da gente romper com esse legado. Pode ser que você que está aqui nessa manhã, você não queira romper com esse legado. Você quer continuar acreditando que esse lugar é sagrado, você quer continuar acreditando que este homem aqui é diferente de você, pode querer continuar acreditando de que você precisa vir a um lugar e que um dia da semana é suficiente para você conhecer a Deus. Você pode continuar, só que saiba que você continuando, você vai dar sequência ao legado de Constantino e vivendo uma mentira. Mas vamos supor que você não quer viver uma mentira. Vamos supor que você quer viver a igreja bíblica, a eclésia de Jesus, a igreja que Jesus chama de minha. Nós precisamos nessa manhã romper com o legado de Constantino. E existem 3 formas que nós rompemos com o legado de Constantino, e com isso eu concluo a mensagem. A primeira forma que nós rompemos com o legado de Constantino é acreditando de todo o nosso coração que a igreja não é definida por uma construção, mas pelo local que pelo menos 2 pessoas se reúnem em nome de Jesus. Como nós rompemos com o legado de Constantino? Acreditando que a igreja, essa foi a igreja que Constantino construiu. Nós rompemos, em primeiro lugar, acreditando que a igreja é a reunião de pessoas que se reúnem para conhecer mais a Deus. Enquanto continuarmos acreditando que igreja é prédio, nós damos continuidade ao legado de Constantino. Agora, quando começamos a chamar o ajuntamento do povo de Deus de igreja, aí nós rompemos com esse legado. Essa é a primeira forma de romper com esse legado. A segunda forma de romper com esse legado é acreditando de todo o coração que o único, especial e diferente em nosso meio é Jesus. O pastor não é diferente, o líder não é diferente, o presbítero não é diferente. Os presbíteros podem dizer amém, presbíteros? Os presbíteros não são diferentes. O único diferente em nosso meio é Jesus Cristo, Filho de Deus. O único especial em nosso meio é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto nós ficarmos exaltando homens pelos cargos que ele ocupam na igreja, nós damos continuidade ao legado de Constantino. Nós rompemos com o legado de Constantino, acreditando que todos somos iguais, em funções diferentes no corpo de Cristo, mas somos iguais. Iguais. Aqui não existe o Espírito Santão e aí o Espírito Santinho. Não existe pastor ungido, o único pastor ungido que existe é Jesus. A Bíblia fala que ele é ungido de Deus. O único pastor ungido é Jesus. Enquanto continuarmos colocando homens no pedestal por conta do cargo que eles ocupam na igreja, nós damos sequência ao ministério de Constantino, ao legado de Constantino. Agora nós rompemos com isso quando nós acreditamos e vivemos de fato como iguais. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste em quem vai dar sequência ao legado de Constantino e quem vai romper com esse legado. Você acredita que Deus fala através de um pastor, sim ou não? Duvido, com essa coragem sua. Vamos de novo. Você acredita que Deus fala através de um pastor, sim ou não? Sim. Muito bem. Você acredita que Deus fala através de qualquer filho de Deus, sim ou não? Sim. Se nesta manhã você precisar de uma oração, você vai pedir para o pastor ou para qualquer outro filho de Deus? Não responda. Só pense. Se você precisar orar com alguém, essa semana, você vai ligar para o pastor ou você vai ligar para o irmão mais próximo de você? Se você precisar de um conselho, se você precisar que alguém te oriente, você vai procurar um irmão, qualquer irmão da igreja, qualquer pessoa qualquer discípulo de Jesus, ou você esperar até domingo para falar com o pastor? Isso mostra para a gente quanto que esse legado de Constantino está ou não dentro de nós. Mas para dar fim ao legado de Constantino,
Se nesta manhã você quiser dar fim ao legado de Constantino, o que é mais importante e mais poderoso para acabar com essa mentira satânica e dar fim a esse legado, se chama família. E aqui eu quero que você preste atenção. Essa é a parte mais importante da mensagem. Nós damos fim ao legado de Constantino, acreditando que o plano de Deus é que a minha e a sua família seja uma extensão da igreja. Eu vou repetir. Damos fim ao legado de Constantino e vivemos a igreja bíblica que Jesus chama de minha, quando nós acreditamos que a minha família e a sua família é o plano de Deus para a humanidade. A minha e a sua família é a extensão da igreja, é a igreja que se reúne. Porque onde 2 ou 3 se reúnem, ali Jesus está. A primeira igreja de cada cristão deve ser a sua própria casa. E eu até compreendo, gente, eu até compreendo que quando você me ouve falar isso, que a primeira igreja deve ser a sua casa, você pode pensar assim, não, mas na minha casa só eu sou cristão. Eu até entendo todas as implicações disso, mas isso não anula o desejo de Deus que a sua família seja uma igreja. Isso não anula o plano de Deus e os recursos que Deus dará para que um dia a sua família seja a igreja de Deus. Portanto, se você é o único cristão da sua casa, vamos nos unir em oração para que Deus alcance toda a sua família. E eu compreendo isso. Agora, sabe o que eu não compreendo? Sabe o que é difícil para mim entender? Como é que existem famílias inteiras dentro da igreja, pai, mãe, filhos, famílias inteiras dentro da igreja, que não veem a sua casa como igreja? Sabe como é que o que não passa pela minha cabeça? Como é que existem famílias inteiras que frequentam uma igreja, mas que não têm um culto durante a semana dentro da sua casa? Sabe o que não entra na minha cabeça? Como é que pode existir famílias que frequentam a igreja e que durante a semana inteira não falam sobre Deus no caminho, ao se deitar, ao se levantar? Não entra na minha cabeça isso. E eu não estou falando de nenhum de vocês quando eu digo isso. Não sei se vocês se encaixam nisso que eu falei. Se sua família inteira está aqui, mas durante a semana você não faz culto na sua casa, o culto familiar. Eu estou falando isso pensando na minha vida e na minha família, porque eu sou casado há 12 anos, e eu só passei a fazer culto caseiro quando eu cheguei aqui nessa igreja, quando eu ouvi que cada casa é uma igreja, o que para mim é uma tremenda vergonha, porque durante 11 anos da minha fé cristã, eu ia à igreja. Domingo é o dia do Senhor, então domingo lá eu estava na igreja com a minha esposa, com meus filhos, com meu filho, mas quando eu vim para essa igreja, e quando eu passei a chamar esta igreja de minha igreja, eu aprendi que a primeira igreja minha é minha casa. E se eu valorizo isso, eu preciso fazer culto caseiro. Eu preciso em algum momento do dia chamar minha esposa, meus filhos, pegar o violão ou o CD e tocar algumas músicas que falem sobre quem Deus é e compartilhar um texto da Bíblia e falar, olha o que Jesus fez, como Ele pode fazer nas nossas vidas também. A coisa é simples. Se nós acreditamos que a nossa casa é uma igreja, a nossa casa precisa ter um culto durante a semana. Nós precisamos colocar isso em prática. Eu quero te propor um teste. Escolha essa semana um dia e fala, tal dia nós vamos ter um culto caseiro. Você vai perceber que vai aparecer diversas coisas, empecilhos, compromissos, imprevistos que vão te impedir de fazer esse culto caseiro. Agora, se ele for uma prioridade, nada vai te impedir. Se a sua casa é uma igreja, nada vai te impedir. Eu quero concluir te dando algumas dicas de como que você pode fazer que a sua casa seja uma igreja. E como você pode transformar a sua família numa igreja. E como você pode ver a sua casa como uma igreja. A primeira dica que eu poderia te dar nessa manhã, como fazer da minha casa uma igreja? Abra sua casa para uma celebração. Procure um dos nossos facilitadores aqui, pessoas que dirigem as células, fala, você pode ser na minha casa essa semana?
Porque quando você, mesmo que você seja o único cristão, se as pessoas da sua família não são cristãs, mas elas consentem com a possibilidade de você fazer uma célula na sua casa, você começa a colocar a sua família em convívio com as pessoas da igreja. Agora, uma dica: não chame pessoas da igreja que usam vocabulário crentez, porque os membros da sua família vão se sentir excluídos. Uma certa vez eu conversei com uma pessoa que ela estava me contando o testemunho dela. Ela chegou na família dela, onde tinham 3 pessoas, né? 2 eram cristãos e 1 não. E ela chegou para o primeiro: paz do Senhor, paz do Senhor. Como é que você está, tudo bem? E o terceiro fala assim: ué, porque eu não sou irmão, não mereço a paz do Senhor? Nós temos que tomar cuidado com o nosso vocabulário. Nós temos que tomar cuidado com o evangeliquez. Quando você vai numa casa em que as pessoas não são cristãs, elimine os termos irmãos, bênção, glória, tremendo e essas coisas que crente gosta de usar. Como é que a sua casa pode ser uma igreja? Dedique um dia da semana para o culto familiar. Você que a sua família inteira frequenta aqui, qual é o dia do culto familiar na sua casa? Eu vim conversando com a Gisele hoje no carro e a gente chegou a uma conclusão. Nós vamos instituir que o nosso culto familiar será no domingo. Porque durante a semana, sempre que a gente programa, tem sido uma luta tão difícil de fazer esse culto familiar, o culto abençoado que deve ser, viu? Porque está tão difícil de fazer. E a gente pensou, mas domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de estar descansando e conhecendo mais a Deus, e dificilmente domingo existem outros compromissos. E se tiver, o nosso culto familiar é a prioridade. Então nós decidimos que hoje vai ser o primeiro culto que a gente vai fazer na nossa casa. E vocês não estão convidados porque é o culto da minha família. E nós vamos fazer hoje um culto familiar. E eu quero poder criar uma dinâmica para que meu filho saiba que todo domingo, ou um dia da semana que seja, é o dia de culto, de conhecer mais a Deus em família. Quando é o dia da sua família se encontrar com Deus? Uma outra dica que eu poderia te dar, e com essa eu finalizo: creia que a sua família é a igreja que Deus quer formar. Se você tiver que levar uma coisa daqui hoje, o que eu vou levar? Leve isso aqui: a tua família é importante para Deus. Deus quer trabalhar na tua família. Deus quer fazer que a tua família seja uma extensão desta igreja. Deus quer se revelar e ser conhecido na sua família e pela sua família. Mas para isso você precisa levar Deus para dentro da sua casa. Eu gosto muito do exemplo de Jairo, em Marcos capítulo 5. A filha de Jairo fica doente, à beira da morte. Jairo não pode levar a filha dele até onde Jesus estava. Sabe o que Jairo faz? Ele sai da casa dele, ele vai chamar Jesus, fala: Jesus, minha filha está doente, vamos comigo. Ele leva Jesus até a casa dele e ali Jesus cura a filha dele. Leve Jesus para a sua casa, através das suas palavras, mas principalmente através das suas atitudes. Quando a gente fala nesse lugar que cada casa é uma igreja, e que a sua família é a extensão deste plano de Deus, é onde Deus quer se revelar, a gente está falando mais ou menos nisso daqui.
rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu amo, que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.